Olá, eu sou Lilian Vinte do Ateliê e nesse vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esse lugarzinho americano. Eu queria uma pecinha que eu pudesse colocar embaixo do meu potinho de marmita para eu usar na hora do almoço. Como o jogo americano ele é uma peça maior, eu resolvi fazer então essa, que ela é menorzinha, e para decorá-la eu resolvi fazer esse bordadinho vagonite, que ele fica limpinho na parte de trás, e um crochêzinho com um fiozinho matizado em volta. Eu amei o resultado. Se você também gostou, deixa seu like no vídeo, compartilha com quem você ama e agora é só seguir o passo a passo. Bom, então eu cortei o meu tecido 36 por 28 centímetros e aqui eu vou usar o lado do avesso do vagonite para frente, que é esse lado mais rugosinho. Então, eu dobrei para trás para fazer uma bainha simples. Então, eu só dobrei e alfinetei. Passo uma costurinha reta e vou para o crochê. Para fazer a bordinha, eu vou usar, então, a agulha de 1,5 milímetros e uma linhazinha Cleia matizada. Eu começo dando uma voltinha com o fio no meu dedo, encaixo a agulha, puxo o fiozinho, seguro a pontinha do fio e puxo para ajustar o primeiro pontinho. Deixo bem justinho na agulha e aí eu vou então até o tecido. Posso começar em qualquer lugar, eu escolhi ali um cantinho para começar. E eu encaixo então a agulha, né? Eu furo o tecido, puxo o fio e prendo com um pontinho baixo. Esse primeiro pontinho, né, até a gente deixar presinho é o mais dificilzinho, depois é tranquilo. Faço uma, duas, três correntinhas e meço, né, deixando reto a agulha para baixo, pro pontinho ficar bem retinho, alinhadinho no tecido. Puxo bem para cima para não ficar franzido esse caseadinho. E repito novamente, uma, duas, três correntinhas, ó, coloco retinho a agulha para baixo para saber aonde furar, furo e um pontinho baixo. E assim eu sigo fazendo a bordinha toda. Meço, furo, puxo o fio, deixo bem esticadinho e ponto baixo. É muito simplesinho de fazer e também bem gostosinho de fazer. Chegando aqui na pontinha do trabalho, no cantinho, eu faço um furinho, puxo, faço um ponto baixo e aí eu vou fazer ali 4 correntinhas para ficar bem até o cantinho. E aí, eu furo no mesmo buraquinho do ponto anterior. Ali saiu de foco, acabei saindo da câmera um pouquinho, mas acho que dá pra ver, né? Prendo com um ponto baixo, ali eu faço 4 correntinhas, só pra dar uma distância pra ficar bem quadradinho mesmo. E faço novamente no mesmo buraquinho, então, os 3 pontinhos do canto são no mesmo buraquinho. E aí, é só continuar, todos os cantinhos são feitos assim, da mesma forma. Sigo medindo e tentando manter a mesma distância entre os pontinhos no trabalho todo. Depois que eu fiz toda a voltinha, né, eu chegando ao final, faço mais as minhas 3 correntinhas para finalizar. Faço a união, então, aonde eu comecei com um ponto baixíssimo, e aí eu vou subir, então, para fazer o meu desenho. Então, eu faço 4 correntinhas, laço no mesmo buraquinho, eu vou fazer pontos altos. Então, eu fiz 1,
2 e mais um. 3, totalizando 4 pontos altos com a correntinha, né? Então, eu amarro com um ponto baixinho ali no cantinho, né? Entre um espacinho e outro. E repito. Aí, nos próximos, eu faço 3 correntinhas para subir e mais 3 pontos altos, ficando com 4 pontos altos. E aí, simplesmente, eu deito ali o que eu teci no cantinho e prendo com um pontinho baixo. Então, assim é o trabalho todinho. Não tem segredo quando chega no canto, simplesmente continua como se não tivesse canto, não tem nenhum detalhe especial. Essa bordinha, né? Se você quiser ela maior, né, mais avantajada, digamos assim, dá para fazer com mais pontos altos. Ou também, se quiser fazer a correntinha aí mais 2 para deixá-la mais baixinha, daí ela não fica tão pontudinha para cima, vai ficar mais arredondada, mas fica bonito também. Então, eu vou continuar fazendo toda a borda e na sequência eu volto para mostrar o bordadinho vagonite. Para fazer meu bordadinho vagonite, eu tô usando também linha Cleia em 2 tons, que eu achei que eram próximos da bordinha. Uma agulha sem ponta, né, com a pontinha redonda, uma tesourinha. E aí, eu vou começar. Eu cortei o tecido de forma que o fio passasse nessa lateral para ficar mais curto, para não ficar muito comprida a carreira. Então, eu meço a quantidade de fio 3 vezes, mais ou menos, o tamanho do meu tecido, deixando uma folguinha. Então, eu fiz todos assim, mas se quiser deixar a medida 2 medidas e meia, também dá. Então, eu passo o fiozinho ali na agulha, faço um nozinho na ponta, e aí eu vou trabalhar. Se quiser fazer o bordado primeiro e depois fazer a bordinha no crochê, dá também. Aí, não precisa fazer o nozinho, daí só deixar uma pontinha de fio para depois colocar dentro dessa bordinha. Então, o que eu faço? Primeiro, eu vou escolher aonde eu vou começar, eu vou dar um espacinho, deixando uma carreirinha de sobra. Aí, eu insiro a minha agulha bem na ponta da minha bordinha. E aí, eu saio bem na pontinha dela no tecido. E aí, eu dou uma puxadinha bem de levezinho pro nozinho entrar nesse meu barradinho. Aí, eu ajudo um pouquinho com a agulha. E aí, estando pronto, eu já posso começar a bordar pela parte da frente. Eu vou passar, então, o meu fio nessas alcinhas que tem na frente. Então, eu deixo uma alcinha livre e conto a primeira. Eu deixo uma acima livre e na próxima eu vou passar a minha agulha. Então, eu passo o fio todinho nela e aí eu volto a passar na primeira que eu passei. Deixo uma livre e na próxima é que eu vou trabalhar. Deixo uma livre em cima, pego novamente. Puxo todo o fio e pego na mesma. Então, embaixo, eu sempre vou pegar 2, então, que é
uma alcinha livre e a que eu vou subir. Deixo uma livre em cima e volto na mesma que eu já tinha feito. É muito facilzinho esse ponto, ponto 8. Tem muita gente que ensina na internet. Eu já vi pessoal trabalhando colorido, tudo colorido, né? Cada carreirinha de uma cor, mas aqui eu optei por intercalar as cores. Bom, chegando ao final, depois que eu bordei toda a carreirinha, eu mostro aqui então, fiz os últimos 2 ali, pego o meu pontinho acima, e então eu vou pegar a minha agulha e vou inserir na minha bordinha e vou fazer com que o fio fique escondido nessa parte que eu já deixei costuradinha. Então, eu saio ali com a agulha em qualquer lugar ali que eu sair, eu procuro sair um pouquinho longe da onde ela entrou, né? Para que aquele fio fique ali dentro. No meu caso, eu não vou fazer nenhum tipo de nó ali, eu simplesmente saio com o fio e corto, né? Deixo que ele bem escondidinho. Olha o que sobrou de fio ali pra mim, quase uma medidinha. Então, se quiser cortar menor, não tem problema. Eu fiz o mesmo processo com a cor rosa e aí escondo o fio da mesma maneira. Então, não tem segredo. Usei a mesma medida de fio, né? Sobrou um pouquinho e o legal é que por trás ele fica bem limpinho. Então, o que fica de fio fica ali por dentro, né? E o acabamento é esse. Simplesmente tá pronto. É só repetir, intercalando as cores até o final. Esse é o resultado final, então, da minha pecinha bordadinha. Espero que tenham gostado.